Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje a partir de agora. A Associação Brasileira de Proteína Animal pede ao governo a criação de um cadastro antecipado das exportações de milho para controle da saída de grãos do Brasil. O presidente dos Estados Unidos assina decreto que garante funcionamento dos frigoríficos durante pandemia no país. No Brasil, estados como Rio Grande do Sul querem endurecer regras para a operação na indústria. E mais, governador de Goiás, Ronaldo Caiado, fala com exclusividade ao Canal Rural na série de entrevistas com os governadores dos principais estados do agro brasileiro. Você vai ver também que o ministro do STF suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal. Tudo isso e mais, agora, o Mercado e Companhia já está no ar. A Associação Brasileira de Proteína Animal está pedindo ao governo federal que seja criado um cadastro antecipado das exportações de milho. O ofício foi enviado ao Ministério da Agricultura no fim do ano passado e a BPA afirma que a posição da entidade continua a mesma e tem o objetivo de dar oportunidades e condições competitivas para as empresas aqui do país. No ofício, a Associação Brasileira de Proteína Animal apresentou uma proposta de criação de um eventual cadastro antecipado das contratações de exportação de milho. Segundo a entidade, a medida se alicerça basicamente nas consolidações das informações de contratos de compras futuras dos exportadores acima de determinado limite, capaz de impactar o mercado, como, por exemplo, 10 mil toneladas. A BPA esclarece à ministra que não é contrária às exportações brasileiras de milho e não quer impor qualquer barreira ao comércio livre. O objetivo é dar a oportunidade para que as empresas possam ter condições competitivas em pé de igualdade com os importadores, permitindo a formação de estoques de segurança e ter acesso à informação para planejar a compra antecipada, o que vai beneficiar toda a cadeia produtiva. No documento, a BPA diz que nações como os Estados Unidos já adotaram este sistema, que é primordial para que a população local não sofra com os impactos das oscilações climáticas e da demanda internacional, impactando os custos dos insumos. E afirma que o aceite da proposta pode reduzir as graves consequências da alta dos custos de produção a produtores, agroindústrias, trabalhadores e consumidores. O diretor executivo da BPA, Ricardo Santin, enviou um vídeo explicando nos detalhes este pedido que foi feito ao governo. A BPA tem há tempo solicitado ao Ministério da Agricultura para que os setores que compram milho para consumo, e aí fazer ração animal, especialmente de aves, suínos e ovos, que é o nosso caso, possam ter acesso às informações de uma maneira antecipada das exportações, ou seja, dos contratos de exportações de milho que são feitos nesse ano, muitos deles são feitos antecipadamente. Isso é exemplo de outros países no mundo, como por exemplo os Estados Unidos. Você é obrigado, se você fizer um contrato acima de 10 mil toneladas de exportação de milho, você informa. Não é pedir autorização, e a BPA nunca foi contra e nem o será a proibir exportação, porque nós somos grandes exportadores também. Mas a informação seria muito importante que as empresas compradoras de milho pudessem ter essa informação de maneira antecipada. Qual seja, digamos, este ano nós temos uma safra de 90 milhões de toneladas e vão ser exportados 30 milhões. Se esses 30 milhões são vendidos antecipadamente, é importante que tenhamos essa informação para poder comprar mais ou menos e fazer os estoques reguladores necessários para a gente produzir alimentos. Então essa é a posição da BPA, que fez um pedido por escrito para a ministra da Agricultura, para o secretário Eduardo Sampaio, buscando que haja uma maneira de regulamentar e de poder dar maior transparência nessas exportações antecipadas, nos contratos de exportação antecipada, para que a gente não fique apenas sabendo da quantidade de exportação de milho no momento em que o milho está embarcando no navio. Obrigada, Santin, pela participação. E o diretor de comercialização e abastecimento do Ministério da Agricultura, Silvio Farnese, informou que a pasta aguarda retorno da CONAB sobre a solicitação da BPA.
No pedido feito à ministra, a associação sugere que a companhia de abastecimento seja a responsável pelo controle e registro de exportações de milho. Apesar de a pasta ainda não ter uma decisão, Farnese indicou que a proposta não é considerada atrativa. O Ministério acredita que os preços devem ser regulados pelo mercado e controlar as exportações seria adotar uma política estadista. Para o Ministério, produtores de animais já podem se precaver com negociações de mercado futuro e acompanhar o volume de grãos exportados nos relatórios divulgados semanalmente pelo Ministério da Economia. O diretor de comercialização, então, é que fez esta colocação. Vamos já até Mato Grosso, onde está Glauber Silveira, comentarista do Canal Rural, que conversou com produtores de milho para avaliar o pedido da ABPA ao governo para criar um cadastro antecipado das exportações. Glauber, como o tema repercutiu entre os produtores de milho do Brasil? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Para todo mundo que eu falei, não só com produtores, mas também com exportadores, a simples frase que eles colocam, assim, a palavra que eles colocam é absurdo. Como é realmente o absurdo? O que a BPA está querendo? Ela está querendo fazer um controle, está mascarando um controle, ou seja, aquilo que eles deveriam estar fazendo, que é eles fazerem contratos antecipados, eles se precaverem. Todo mundo no comércio, se você vai se vai fazer pão, você tem que fazer contratos de comprar farinha. É natural isso. E o que eles querem muitas vezes? Eles querem um controle para que eles possam sentar em berços esplêndidos e simplesmente comprarem o que a gente chama de mão para a boca, o milho. Então, isso não existe, né? Você controlar o mercado. Para começar, a Conab já faz um certo controle. Sempre tem uma projeção de safra. Você vai colher 100 milhões de toneladas, o Brasil vai exportar mais ou menos 30 milhões. Para você ter ideia, Kelly, eu olhando aqui os dados dos últimos 10 anos, nós nunca exportamos, o ano que nós mais exportamos milho foi 34%. E mesmo assim, ainda sobrou dentro do país 10 milhões de toneladas de estoque. Então, veja bem, porque não há nenhum sentido esse controle, uma coisa que vai engessar, simplesmente você vai tirar o poder também de negociação, porque a partir do momento que você tem tudo engessado, todo mundo sabe o que você tem de estoque, o que você não tem de estoque, simplesmente você perde. O produtor vai perder no mercado, ele fica mais frágil. Então, o mundo inteiro, o mercado aberto, não dá para comparar com os Estados Unidos, que não é esse controle da forma que eles estão colocando. E tem mais uma. O produtor nos Estados Unidos, se o produtor não estiver dando lucro, o produtor simplesmente recebe um cheque em casa, o que não acontece aqui no Brasil. Eu falei com a Abramilho, então o presidente da Abramilho falou que já conversou com a ministra, tanto o Sérgio Bortoloso como também o ex-ministro Alisson Paulinelli já conversaram com a ministra, tiveram a garantia da ministra que isso não vai acontecer, porque seria um retrocesso, seria um absurdo o Brasil colocar esse tipo de controle que não vai favorecer ninguém. É importante que cada um se proteja, cada um faça a sua parte, faça seus contratos, porque assim é o livre mercado. Obrigada, Glauber Silveira, pela participação ao vivo de Mato Grosso. E a gente dá mais um passo na cobertura deste tema. Você já ouviu a posição da Associação Brasileira de Proteína Animal. Na sequência, ouvimos o governo. Avançamos ainda para a posição do comentarista do Canal Rural que conversou com os produtores de milho do Brasil. E agora nós vamos conversar com um analista de mercado de grãos e de carnes, Paulo Molinari, da Safras e Mercado. Paulo, muito boa tarde. Você acompanhou o debate com várias ideias sobre o mesmo tema. Você tem anos de experiência na cobertura do mercado de grãos e também na cobertura do mercado de carnes. Qual é a sua visão sobre a proposta da ABPA? Bem, acho que o Glauber definiu muito bem a ideia, né? Eu acho que a questão do que a indústria está pedindo o que nós tínhamos antigamente, quando o SESEX fazia o chamado registro de exportações, né? Ou seja, eu faço uma exportação para setembro e eu registro essa tendência de exportação no SESEX. Isso dava uma visibilidade melhor do que nós estamos retirando de produto do Brasil e suas consequências dentro do abastecimento. Agora, isso nunca foi e não pode se tornar um controle de exportações, né? Imagine nós exportarmos carne suína em excesso para a China e termos aí, de repente, uma falta de carne suína no mercado interno em função disso. E por esse motivo, de repente, o governo vir lá e bloquear as exportações de carne suína
por um excesso de alta de preço interno ou por falta de produto. Então, o livre mercado não pode ter controle. Agora, é sugerível, né, para o bem do andamento dos mercados, que a gente tenha um tipo de noção um pouco melhor do que vai estar sendo negociado e embarcado. Essas informações estão disponíveis em níveis de mercado, né? Todas as empresas de consultoria fazem esse tipo de pesquisa, inclusive o Safras Mercado é o que está na ponta disso. Agora, o que a indústria está pedindo mas quanto está saindo realmente de milho esse ano? Existe a estimativa de 30, 33, 35 milhões de toneladas, mas não se sabe o que realmente de negócios estão ocorrendo. Eu acho que o registro de exportação é uma medida antiga, mas talvez que pudesse caber nessa questão aí do milho, mas não apenas do milho, né? Também na questão da soja, porque o farelo de soja também tem fortes altas no mercado interno e pouca gente reclama, né? Aí isso poderia derivar também para o setor de carnes, etc., para que o setor tenha realmente uma noção do que vem ocorrendo pela frente. Agora, isso não pode se tornar uma medida impositiva para uma restrição de embarque futuro, porque isso teria o efeito contrário, né? O produtor teria um desestímulo ao plantio e, ao invés de nós estarmos exportando milho, no futuro nós estaríamos voltando a importar milho para abastecer o mercado interno. Está muito clara a posição do Paulo Molinari de não ser favorável a qualquer mecanismo que restrinja a noção de livre mercado, que restrinja a exportação de grãos do Brasil, mas o Paulo disse que a medida sugerida para a BPA é um mecanismo para que o mercado tenha mais clareza de quanto deve ser exportado, a fim de ter mais previsibilidade. Esta é a sua posição, trocando em miúdos, Paulo? Exato. E essa previsibilidade não pode se tomar uma atitude de proibição de embarques. Por exemplo, se nós estivermos exportando excessivamente, ou seja, um volume alto por fatores internacionais, por câmbio, etc., isso não pode se tornar uma medida governamental de restrição ao volume de embarque, né? Isso é apenas uma informação que estaria colaborando com o mercado para o seu abastecimento. O que ocorre nos Estados Unidos é o registro semanal das exportações. Mas em nenhum momento o governo americano proíbe o embarque de soja se estiver exportando demais, ou embarque de milho, ou de trigo. Então, essa é uma medida para se ter uma previsibilidade, mas nunca de restrição. Certo. Agora vamos à análise do mercado. Dado este tema, que, claro, gera polêmica e divergências, a gente quer saber como é que está a saúde financeira do produtor de aves, produtor de proteína animal, melhor dizendo, suínos, aves, e também como é que está a situação do produtor de milho, porque essa é a disputa que está agora na mesa, né? Quem vai conseguir sobreviver? Uns com preços altos dos grãos, outros reclamando de uma situação mais inviável, dado o custo de produção e o preço do produto no mercado. Qual é o cenário hoje, Paulo? Bem, veja, isso é uma situação setorial, né? A situação da avicultura é uma, a situação da suinocultura é outra, da pecuária de corte é outra. Uhum. Aquelas granjas que estão alinhadas a um bom mix de exportação estão indo muito bem, né? Os frigoríficos que estão com um bom mix de exportação estão agora com um bom ritmo, né? Estão bem competitivos no mercado internacional. A China voltou aí a comprar grandes volumes aí nos últimos 30 dias, então estamos embarcando bem. Onde está o problema? É o problema da liquidez no segmento que não tem mix de exportação, né? Que depende mais do mercado interno. E aí a questão da paralisação do mercado paulista, ela realmente pesa no mercado brasileiro, porque o mercado paulista é o centro hoje do consumo brasileiro. Então, isso pesa na liquidez, né? Os preços do frango, do suíno, da carne bovina no atacado desabaram nos últimos 30 dias e, naturalmente, isso gera aí, novamente, um desencaixe entre os custos, né? E os preços de mercado. O farelo de soja bastante caro devido a câmbio, né? O milho aí baixou bem de preço, quase R$15 em 3 semanas, então já ajustou um pouquinho esse custo de produção
E os produtores de milho venderam bem a safra de verão, preços saudáveis, né? E na nossa safrinha agora nós vamos caminhar para aquela trajetória tradicional dos preços do porto menos o frete, para nós sabermos aí o mercado interno. O grande problema de curto prazo é a seca, né? Paraná, Mato Grosso do Sul, Paraguai, São Paulo tem uma situação crítica, já com quebras presentes. Mesmo que nós tenhamos alguma chuva na semana que vem, como é a previsão, será muito difícil reverter qualquer quebra, né? E ainda temos aí mais 30 ou 50 dias de clima sobre essa safrinha. Então, realmente, pelo lado do produtor nessas regiões, o problema realmente agora é o clima, bastante preocupante. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou ontem um decreto que exige que as instalações de processamento de carne no país fiquem abertas durante a pandemia do novo coronavírus. A medida foi tomada após preocupações do setor a respeito de uma possível escassez de alimentos e deve aliviar a pressão sobre os produtores, que vinham enfrentando dificuldades com a oferta dos produtos. Vale lembrar que no país, grandes empresas de carnes paralisaram as operações em algumas unidades por causa do aumento do número de funcionários infestados pela Covid-19. O Rabobank, maior banco de agronegócio do mundo, divulgou um estudo em que aponta queda no consumo no Brasil, como resultado das medidas de isolamento social para o combate à pandemia da Covid-19. Algumas mudanças de comportamento do consumidor foram observadas, como, por exemplo, a escolha de produtos mais baratos. É o que o Andres Padilha, analista de pesquisa do Rabobank, explica para a gente. Primeiro ponto a ressaltar é que a partir do dia 26 de março, 100% dos estados brasileiros estão em alguma forma de quarentena. E, lógico, isso trouxe um impacto muito forte sobre as vendas nos canais de food service e restaurantes, lanchonetes e bares. Apresentaram quedas de até 70% no faturamento, de acordo com empresas como a Cielo. Bom, do outro lado, um aumento expressivo nas vendas nos supermercados, então o consumidor parou de consumir nos canais de food service e começou a comprar mais nos supermercados, também estocando nesse processo de quarentena. Acreditamos que esse aumento forte nas vendas nos supermercados deve diminuir agora nos próximos meses, voltando a uma certa normalidade. Mas, olhando à frente, preocupa, claro, esse impacto na queda nas vendas nos canais de restaurantes, bares, lanchonetes, considerando uma perda expressiva de renda e aumento de desemprego aí nos próximos meses, que devem trazer o impacto dessa crise econômica resultante da pandemia. Bom, o consumidor está começando a fazer algumas trocas de categorias, passando de marcas mais caras para marcas mais baratas. A gente vê isso nas proteínas, a gente vê isso nos lácteos, nas bebidas também, considerando também que alguns setores são mais dependentes das vendas no varejo e outras muito mais dependentes das vendas fora do lar, né? Então, o consumidor vai continuar fazendo essas escolhas durante a crise e os impactos de longo prazo vão depender da velocidade na qual o consumidor volte a uma certa normalidade e as economias dos estados comecem a sair dessas quarentenas. Então, por enquanto, cautela, vemos um impacto significativo sim no consumo, que vai perdurar por um bom tempo, e o consumidor tentando fazer essas escolhas, indo para produtos um pouco mais baratos. E aqui no Brasil, o governo do Rio Grande do Sul deve emitir uma portaria com medidas de contenção e prevenção à transmissão do novo coronavírus, após a notificação de focos da doença em frigoríficos do estado. Segundo a Secretaria da Saúde, as normas devem ser publicadas até o fim da semana. O tema foi discutido com o setor produtivo através de uma videoconferência que o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o deputado Hernani Polo, comandou. Vamos ver o que ele nos disse. Nos foi apresentada uma proposta, uma minuta de portaria, e nós, acompanhando esse assunto e pela importância e relevância que ele possui, especialmente por se tratar de setores que produzem alimentos, nós realizamos essa videoconferência junto com todas as cadeias produtivas da área da proteína animal aqui do estado e outros setores da alimentação, junto com a Secretaria da Saúde, Agricultura, Ministério da Agricultura, Ministério Público, representante dos trabalhadores, para que
pudéssemos ter um diálogo aberto no sentido construtivo, né? Sabemos todos das responsabilidades que os setores, as indústrias possuem, são áreas que trabalham com mão de obra intensiva, as empresas estão adotando protocolos extremamente rigorosos no cuidado, no controle, redobrando a atenção junto aos seus trabalhadores, e o objetivo é que nós possamos continuar dessa forma, né, exatamente mantendo a produção de alimentos aqui no Estado. Bom, você viu a progressão do tema, né? A gente começou com os Estados Unidos, com a decisão do presidente lá, Donald Trump, de garantir o funcionamento da indústria de carnes mesmo, né, diante dos desafios da Covid-19. Avançamos aqui para uma análise no Brasil, em que o Rabobank aponta uma diminuição do consumo e mudança de hábito do consumidor em função da medida de isolamento social para combater a doença. E agora a gente ouviu o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul falando da portaria que deve ser publicada para tentar gerar uma conciliação entre as medidas de saúde e o funcionamento, por exemplo, das indústrias frigoríficas lá no estado. Vamos avançar mais um degrau, trazendo para essa conversa o Iago Travagini, ele que é analista de mercado da Agrifato Consultoria, economista, e traz para a gente o cenário de hoje. Iago, o que aconteceu lá nos Estados Unidos gerou perdas de 25% no preço do suíno de janeiro até agora, 30% no preço da carne bovina. E o que está acontecendo lá pode ser algo que a gente vai ver aqui também ou longe disso na sua avaliação? Então, Kelly, o que a gente visualiza lá é uma cadeia agropecuária como um todo, tanto suíno quanto aves, quanto bovinos, que são mais intensificadas. A cadeia de aves e suínos lá, assim como no Brasil, ela é muito intensificada. Então, a gente já percebe os preços aqui de aves e suínos reduzindo, enquanto de bovinos a gente consegue ainda margear ali, porque tem pasto disponível para a gente disponibilizar os animais. Essa situação dos Estados Unidos que a gente verifica é uma situação de quebra de elo de produção. É como se os frigoríficos saíssem da operação, não tem o que fazer com o animal e a carne para de chegar ao consumidor. Se a doença se alastrar no Brasil e, consequentemente, em ambientes refrigerados, que são os casos de frigoríficos, que a facilidade de contaminação é maior, essa problemática pode sim chegar ao Brasil. A gente ainda não tem muitos casos, só um no Rio Grande do Sul, mas se isso se alastrar para o Brasil, pode ser muito preocupante para a cadeia. Bom, e qual é o efeito dessa situação dos Estados Unidos para o mercado global, que inclui a renda, por exemplo, do nosso telespectador que produz proteína, e também qual é a situação hoje no Brasil? A gente ouviu aqui um especialista falando em consumo mais fraco, em mudança no padrão do consumidor. Como é que está a perspectiva diante de todos esses desafios que estão na mesa, Iago? Então, na verdade, o que o produtor de proteína animal pode visualizar com tudo isso que se põe à mesa? É basicamente os suínos e aves tendo que se readaptar totalmente, tendo que já começar a reduzir o nível de produções ao nível mais baixo, porque os preços caíram e, consequentemente, o padrão de consumo das pessoas mudou, e aí as pessoas vão começar a optar por proteínas mais baratas, então esse padrão de consumo vai se alterar. Mas, com os Estados Unidos sofrendo muito com esse processo de desabastecimento, de falta de carne nos frigoríficos, o que pode acontecer é eles priorizarem o mercado interno, saírem um pouco das exportações e as nossas exportações que já vão bem se fortalecerem, principalmente da carne bovina e suína. O ponto é, até quando a gente vai passar sem que os frigoríficos e, consequentemente, a cadeia seja afetada pela Covid-19? Porque no atacado e para o consumidor os preços já caíram. Agora o ponto é, e para o futuro, será que a gente vai ter problemas com os frigoríficos aqui no Brasil? Esperamos que não, para que a cadeia do agro continue fortalecida. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.